Boa noite, meu Brasil! Opa, Cláudio Omar aqui, e hoje a gente vai falar de uma coisa que pode não ser o ingrediente principal das suas maiores derrotas, mas eu tenho absoluta certeza que ele está presente em cada uma delas. Não vou dizer que você perde só por causa disso, mas vou dizer que toda vez que isso está presente, as suas chances de derrota são muito maiores. E vou dizer mais ainda, na imensa maioria de todo mundo que perde uma batalha, lá está esse ingrediente. Antes de a gente começar, deixa eu te falar que é assim, ó, quão comprometido você está com os seus objetivos. Vou te fazer até mais uma pergunta. Que tamanho é o teu objetivo? Por exemplo, o meu objetivo é ter 1.000 alunos até o final desse ano. E eu não acho que eu vá conseguir isso sozinho. Eu preciso da ajuda de pessoas da minha equipe, e eu preciso da tua ajuda para bater essa meta. Mas eu tenho quase certeza que se você tiver um objetivo tão grande ou ainda maior, as chances de você conseguir sozinho são muito baixas. E ainda mais, quanto maior for o teu objetivo e quanto mais você precisar estar envolvido, quanto mais você precisar estar envolvido com outras pessoas para bater as tuas metas, os teus objetivos, mais importante será esse ingrediente. Na medida certa, tanto para você não ser derrotado, quanto para você ser vitorioso. É assim, ó. Quanto mais você precise de gente, de outras pessoas, quanto mais você precise de outras pessoas para te ajudar a conquistar o teu objetivo, mais importante é esse ingrediente. Tanto para o bem quanto para o mal. Pega, por exemplo, um cara que talvez você conheça, ainda que você não goste do trabalho dele, né? Pega o Gustavo Lima. Eu estava vendo outro dia um show do Gustavo Lima no YouTube, eu acho que o show era no Mineirão, um estádio lá em Minas Gerais, um estádio lotado, e o Gustavo Lima com total controle de toda a galera. Ele cantava, o pessoal cantava junto, ele parava, o pessoal parava, e ele mandava no pessoal. Eu falei, nossa, eu não dava muito pelo trabalho dele, assim, eu não sou um apreciador da música dele, mas é muito difícil você não reconhecer a força, a liderança de alguém que está à frente de toda uma multidão, um estádio lotado. Como é que se chega nesse nível? Talvez você não precise disso tudo, talvez a tua meta seja apenas passar no Enem, passar para medicina, talvez o teu desejo seja entrar numa residência, talvez o teu desejo seja passar num revalida, para revalidar o diploma que você tirou no exterior. Independente do teu desejo, você terá algumas dificuldades. Por exemplo, dificuldade de concentração. Talvez você queira passar no revalida e a tua maior dificuldade seja se Talvez você queira passar no revalida e a tua maior dificuldade seja se concentrar para estudar. Agora, imagina que, como é um projeto muito grande, ou seja, tem no mínimo 1 ano de preparação, e boa parte desse tempo você não tem controle nem se vai haver ou não a prova, porque muitas vezes depende do governo e o governo pode demorar para marcar a prova. Ainda que você já tenha passado na primeira fase do revalida, esteja esperando a segunda, a prova ainda não está marcada. Então, você depende de outras pessoas. Nem que seja da pessoa marcar a prova. Mais ainda, você depende de
do teu relacionamento com outras pessoas para se manter estudando. Então, quanto mais você depende de outras pessoas, mais importante é esse ingrediente. E que ingrediente é esse? Compromisso, comprometimento. Como ele funciona na tua preparação para determinar tanto a tua vitória quanto a tua derrota quando a gente está falando de um projeto de longo prazo. O comprometimento funciona da seguinte forma: você pode até ser bem disciplinado e fazer tudo o que precisa ser feito para alcançar o teu objetivo. Mas quanto maior for o teu objetivo, maior será a tua exposição a desafios, a distrações e a desvios de rota ao longo do caminho. E é nessa hora que o compromisso fala mais alto. Porque assim, você vai pela disciplina até um certo ponto, depois que você não aguenta mais, já está super cansado, se você se lembrar que tem um compromisso com alguém, você vai mais um pouquinho. E às vezes esse mais um pouquinho é tudo o que faltava para a dificuldade passar, para o desafio se desfazer e para você chegar um passo à frente. É muito importante essa mágica. E essa mágica funciona não só do lado positivo. Por exemplo, se você tem alguém que você ama muito e você se compromete a atingir o teu objetivo por causa daquela pessoa, essa é uma aplicação positiva do compromisso. Mas tem aplicações negativas do compromisso que te ajudam a chegar no teu objetivo. Como assim, Claudião? Como é que uma aplicação negativa me ajuda a chegar no objetivo? Da seguinte forma, imagina que você tem um objetivo bem desafiador, do tipo, ninguém na tua família nunca fez isso. Nenhum dos teus colegas nunca fez isso. E ainda assim você tem um desafio bem grande pela frente. Por exemplo, eu sou o segundo filho de uma lista de 6. E na minha família, apenas a minha irmã mais velha tinha saído para estudar. E quando eu saí para estudar numa outra cidade, a gente morava em Guajará-Mirim, no interior de Rondônia, fronteira com a Bolívia, e eu e minha irmã fomos estudar em Fortaleza, no Ceará. Quando eu saí para estudar, ela não tinha nem se formado ainda. Então, podia ser que eu fosse a primeira pessoa a se formar. E era um desafio muito grande. Morar fora, morar na casa dos outros. Agora imagina que tem aquela vizinha bem chata, cri-cri, que torce sempre que pode pela tua derrota. Imagina a situação. Se você chegar para essa vizinha e disser, eu vou cumprir esse objetivo. Imagina que é entrar na residência dos teus sonhos, prova de residências, ou revalidar o teu diploma, e você chegar para aquela vizinha invejosa e dizer, esse é o meu ano, esse ano eu vou passar no Revalida. Imagina que você faça isso. Você está, nesse momento, assumindo um compromisso. E como esse compromisso te ajuda a se manter caminhando? Você vai, faz o teu melhor com disciplina, força, garra, e aí chega na hora que você não aguenta mais. Está muito difícil, toda hora você se desconcentra. Nessa hora, se você lembrar da vizinha chata te ridicularizando, te envergonhando, te chamando de frangote, você encontra dentro do teu coração uma energia renovada para dar mais um passo, para seguir à frente. E às vezes é só mais esse passo, só esse seguir à frente, que te leva até a solução daquele exercício mais difícil, que te enche de moral e de vontade e te faz seguir em frente. Derrubando cada vez mais
derrubando cada vez mais obstáculos, chegando cada vez mais um passo à frente. No caso do Gustavo Lima, que a gente tinha falado agora há pouco, eu tive uma curiosidade de, no YouTube mesmo, fazer uma pesquisa sobre uma música bem do início da carreira dele, né? Sei lá, por exemplo, aquela Gustavo Lima e você. E eu fiz essa pesquisa lá, eu nem lembro nesse momento o título da música, mas eu encontrei a música. E aí, quando eu encontrei a música, eu percebi o Gustavo Lima no início da carreira dele. Ele todo franzino, todo engessadão, ele não conseguia nem dançar direito. E eu fiquei pensando, poxa, como é que esse cara saiu daí, essa pessoa quase com vergonha aí, cantando essa música, chegou lá em ser aquele líder de presença de palco monstruosa, dominando todo o Mineirão lotado. Não foi sozinho. E qualquer que seja a ajuda que ele tenha tido, pode ter sido um mentor, pode ter sido uma equipe, qualquer que tenha sido a ajuda que ele teve, com certeza ele passou por uma metodologia, ele passou por um plano, ele teve que abrir mão, ele teve que se adequar. E ele seguiu em frente e ele conquistou o objetivo dele. Agora, na hora que ele teve que se adequar, o mentor dele poderia mentorar qualquer outra pessoa. Ele tinha lá várias opções. O que fez ele escolher o Gustavo Lima em específico? Eu não sei os motivos específicos da escolha dele pelo Gustavo Lima, mas uma coisa eu sei, como o mentor tinha outras opções de mentorado, se o Gustavo Lima não se submetesse à metodologia do mentor, o Gustavo Lima seria trocado por outro mentorado. E tudo começaria do zero de novo. Então, foi preciso que o Gustavo Lima se comprometesse. E na hora que algo ficou difícil, que o Gustavo Lima, por algum motivo, não queria mais seguir, queria parar, na hora que ele até talvez tenha pensado, agora não dá mais para mim, nessa hora entrou o compromisso. E é como o mentor chegar e diz, você vai fazer, porque você vai fazer, porque a opção de não fazer é a gente interromper esse trabalho e você fica aí todo durão. Eu pego outro mentorado que faça, ele faz, e ele é que vai dominar o Mineirão depois. Ou seja, é preciso se comprometer. E assim, ó, como é que você faz para se comprometer em tempos de hoje? Quer dizer, então, que você vai ter que confiar em qualquer um? Porque você também não sabe o caminho, né? Gustavo Lima teve que confiar no mentor dele até chegar lá. Bom, tem que se confiar até um certo ponto. Você não precisa confiar que tudo vai dar certo. Você confia para começar a jornada e tem pequenos compromissos de confiança, pequenos passos de compromisso. Por exemplo, o Gustavo Lima não precisava confiar até o fim. Ele podia confiar para fazer um projeto. Por exemplo, combinasse com o mentor dele, você vai mentorar 1 ano. E nesse 1 ano, a gente espera fazer tantos shows, alcançar determinado tamanho de shows, determinada quantidade de público por show, ou talvez até determinado número de discos vendidos. Por exemplo, teria uma meta. No teu caso, seria passar na prova que você está querendo. Esse é o grande compromisso. Tem alguma garantia de que vai passar? Nesse momento não tem e nesse momento não precisa. Basta que você esteja comprometido a passar nessa prova. No caso do Gustavo Lima, estaria comprometido a vender aquela quantidade de discos, digamos. Tá, e como seria o microcomprometimento? Microcomprometimento é, depois que definiu o objetivo, a gente escreveu um plano para chegar lá. Então, o objetivo não é
Então, o objetivo não precisa mais ser chegar lá. O objetivo passa a ser concluir esse plano. E aí é mais trabalho do mentor do que teu, ou do Gustavo Lima, de traçar esse plano. Aí o mentor chega com um plano. Olha, o plano é esse aqui, ó. A gente vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Te mostrou o plano, aí a discussão deixa de ser em torno do objetivo final, o número de vendas de discos ou passar na prova. A discussão passa a ser em torno do plano. O plano faz sentido para você e para o mentor? Aí você diz, olha, o plano aqui pressupõe que eu estude 2 horas por dia. Ninguém vai passar com 2 horas por dia só. Aí cabe o mentor te dizer, fica tranquilo, a gente vai começar com 2 horas por dia, porque você ainda tem esse e aquele compromisso, você tem que trabalhar, você tem que se habituar ao método, mas dali a 3 semanas a gente passa para 4 horas por dia, e dali a 5 semanas, 6 horas por dia, até que a gente chegue a 8, 9, 10 horas por dia. Aí você diz, entendi o plano, faz sentido para mim. A gente segue o plano. Você se comprometeu não mais com passar na prova, você se comprometeu com o plano. Mas o plano, para ser bem feito, precisa de mais que só tudo o que você vai fazer. Tem um conceito importante no plano que é milestones, ou são pontos para avaliar se o plano está funcionando ou não. Então, você não vai trabalhar no plano até o final da preparação para saber se ele está funcionando ou não. Não. A gente combina metas de curto prazo. Por exemplo, ao término de 1 semana, a gente espera estar com tais e tais objetivos e se alcançou ou se não alcançou os objetivos, a gente vai avaliar se o plano funciona ou não para você. Pode ser que a gente tenha alcançado os objetivos porque você seguiu o plano. Pode ser que a gente não tenha alcançado os objetivos e você fez todo o combinado, então a gente precisa ajustar o plano. E pode ser que não alcançamos os objetivos porque você não fez a tua parte. Aí o plano está certo, a gente só precisa adequar o teu comportamento em relação ao plano. E aí, quando não atingimos o objetivo porque você não cumpriu a tua parte, ficou valendo o início da conversa, que é por isso, por falta de compromisso, que a maioria das derrotas acontecem. Agora, qual é uma outra vantagem de trabalhar desse jeito? É assim, ó, hoje você tem um objetivo imenso. É grande para você, você nunca fez. Não é que você não vá conseguir, eu acredito que você vai conseguir, eu aposto minhas fichas em você. Só que é grande. Quando o plano é muito grande, você precisa de cuidar de... Quando o plano é muito grande, você precisa de cuidar. Quando o plano é muito grande, você precisa cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo. E às vezes perde muito tempo tentando lembrar de que coisas você precisa cuidar. E é nesse momento que o plano ajuda. Porque aí, quando você chega e estabelece o plano, junto com o mentor, você descansa de uma parte que diz o que eu preciso fazer. Você não precisa mais se preocupar com o que você precisa fazer. Basta se preocupar em fazer. Então você vai lá no plano e diz qual é a tarefa de hoje. A tarefa é fazer tal coisa. Você vai lá e nesse momento não se preocupa com mais nada, só vai fazer essa coisa. Quando você só se preocupa com a coisa que você tem que fazer, a tua força fica maior. O teu foco fica mais intenso. Os teus resultados são muito mais fortes. E isso te motiva. Então você segue o plano passo a passo e vai ficando cada vez mais fortalecido. Essa é uma força muito importante do comprometimento com o plano. E é assim que passa a funcionar. Bom, mas e que garantias você tem que o plano funciona ou não? Você nunca tem garantias se o plano funciona ou não. Assim como você não tem garantias de que vai conseguir sozinho. Mas eu te garanto que quando você compartilha as responsabilidades, parte é tua, parte é do mentor, pelo menos no teu relacionamento contigo mesmo. E se você tiver algum tipo de religiosidade, digamos assim, você tem uma tranquilidade adicional de dizer,
Deus, eu peguei esse mentor. E esse mentor me disse que se a gente fizer desse jeito, dá certo. Então, se a gente fizer desse jeito e não der certo, é o mentor que vai conversar com Deus. Você só tem que cumprir o combinado. E aí você se tranquiliza. Até o final do ano? Não. Até o próximo milestone. Porque no final dessa semana de estudo, por exemplo, né? No final do próximo ponto de checagem, vamos dizer, se o plano estiver funcionando, é uma garantia adicional. Agora, se o plano não funcionou, pode ser um alerta de que o mentor não saiba tão bem o que está acontecendo, a menos que ele tenha uma justificativa para que não tenha funcionado. E isso te ajuda a caminhar mais fortalecido. Tá. Então, quer dizer que enquanto eu não tiver um mentor, eu não posso me comprometer? Isso não é verdade. Existem comprometimentos, existem níveis de comprometimento. Quanto mais alto o nível de comprometimento, mais forte vai funcionar essa ferramenta. Mas para quem não tem nenhum comprometimento, com nada, qualquer pequeno nível de comprometimento já melhora em muito os teus resultados. Por exemplo, quer ver um nível de comprometimento um pouco menor que já ajuda? Você se comprometer comigo de que vai estar aqui amanhã para a próxima live. Você já tem um compromisso. E olha como funciona. Eu vou estar aqui e eu vou me preparar. Eu vou trazer o meu melhor. E tá tudo bem. Agora, se você diz, eu me comprometo, e coloca aí nos comentários, eu me comprometo, ainda que você esteja vendo esse vídeo amanhã ou depois de amanhã, o que vai acontecer? Como você colocou aí, eu me comprometo, o meu nível de compromisso sobe. Eu vou ter que me preparar ainda melhor, porque você vai estar aí. Eu vou estar aqui de qualquer jeito, mas se você estiver aí, eu me preparo mais. E ao longo do dia amanhã pode ser que eu tenha um problema e me fique bem mais difícil preparar a live de amanhã. Mas eu vou lembrar que você escreveu, eu me comprometo, então eu vou lutar com ainda mais força. E se você assumir um compromisso ainda maior de dizer, eu me comprometo a estar aqui e eu ainda me comprometo a convidar alguém, eu vou falar, nossa, uma coisa é eu desapontar você que se comprometeu, mas eu não posso desapontar um convidado teu, então a minha consciência de compromisso fica ainda maior, dá ainda mais vontade de estar aqui, ainda mais preparado e com ainda mais resultados para você. E como muda a tua percepção em relação à live? Se você disser, eu me comprometo, você só tem que estar aí amanhã. Mas, se você disser, eu me comprometo em trazer alguém amanhã, durante o dia todo, ainda que você tenha qualquer dificuldade, você vai se preparar ainda melhor para amanhã, porque você convidou alguém. E se alguém fizer alguma pergunta, como é? Você vai ter que dar uma olhada em alguma outra live que eu já fiz para dizer, olha, é assim, funciona assim, ele fala disso. Na última live ele falou sobre ganho de concentração e como é que a gente diminui a matéria acumulada. Então, olha o que está acontecendo. Só porque você se comprometeu a trazer alguém, você já foi lá, reviu a live, já lembrou os assuntos, já falou com ele, ainda que ele nem venha, você vai chegar na live de amanhã muito mais forte. E imagina agora que alguém ria de você. Alguém te ridicularize dizendo uma coisa do tipo: ninguém dá nada de graça para ninguém. Como é que você vai ficar perdendo o teu tempo assistindo essa live se esse cara só quer vender? Se você se comprometer, inclusive com essa pessoa, dizendo: eu vou e o cara vai me ensinar amanhã uma coisa legal e de graça. Você vem muito mais preparado. E eu tenho o compromisso de estar aqui e te ensinar alguma coisa amanhã de graça.
E você desafia a pessoa lá. Agora, você, depois que assumiu esse compromisso com ele, você vai vir aqui e não vai prestar atenção? Não, você vai prestar atenção. Porque depois de amanhã você vai chegar para essa pessoa que te ridicularizou e vai dizer, olha, eu aprendi isso, isso e isso. Se você estivesse lá, você ia aprender também. Teu nível de atenção fica ainda maior. E você aprende muito mais. Mas tem níveis ainda mais altos de comprometimento. O nível mais ainda alto de comprometimento é, por exemplo, quando você coloca dinheiro na mesa. Exemplo, nós não fizemos nenhum acordo comercial. Você não me pagou nada, eu não te paguei nada, eu não te cobrei nada, então, mesmo estando super comprometido, se eu não conseguir vir amanhã, só foi uma promessa quebrada. Para mim isso é muito importante, mas só foi uma promessa quebrada. Só foi uma promessa quebrada. Agora, se tem dinheiro na mesa, o que acontece? Eu preciso estar aqui porque você pagou. E você vai vir com um nível ainda mais alto de comprometimento, dizendo: não, eu paguei. Ele tem que se preparar, ele tem que trazer uma coisa boa, e isso tem que me transformar, porque eu estou pagando. Então, assim, você tem um sonho. Digamos que você queira passar em medicina. Quanto vale esse sonho para você? Você tem se comprometido? Quanto você tem pago em dinheiro? Nada? É um ponto. Quanto você tem se comprometido? Dito, eu vou estar lá e estava lá quando a coisa aconteceu. Quanto você tem contado para as pessoas que vai fazer, vai passar em medicina, e as pessoas riram de você, e por causa disso você veio e estudou ainda mais? Quando foi que você colocou no comentário, eu vou estar lá, eu me comprometo? E quando chegou a hora, você estava. Ou seja, quanto de fato você está sendo sério no compromisso que você assumiu em passar em medicina. Ou qualquer que seja o teu compromisso, né? Pode ser eliminar a matéria acumulada, pode ser revalida, pode ser passar na OAB ou num concurso, não importa. Quanto maior for o teu nível de comprometimento, maiores serão as tuas chances de fato, estar preparado quando a prova chegar. E por que que tanta gente, quando chega na hora da prova, não está preparado? Faça outra pergunta. Quantas pessoas que você conhece se comprometeram de fato? O que as pessoas normalmente falam é melhor não me comprometer porque vai que não dá certo. Percebe? É melhor eu me comprometer porque vai que não dá certo. Já está concebida a possibilidade de não dar certo. Então, na primeira dificuldade que encontra ao longo do dia, não me comprometi com ninguém, então tudo bem se não der certo. Enquanto isso, quem se comprometeu, vai um pouquinho mais, se esforça um pouquinho mais. Chega a hora, conseguiu fazer o que precisa ser feito. Como não fazer isso? Como é que isso é um tiro pela culatra? Como é que essa história de comprometimento acaba te prejudicando mais do que te ajudando? Tem algumas formas. Se comprometer errado te prejudica mais do que te ajuda, quando você começa a levar muito a sério demais, a opinião das pessoas. Então você vai lá, se compromete, e aí, ao invés de estudar, fica preocupado o que a pessoa está pensando de ti. E a pessoa, normalmente, quanto mais chata, pior, ela vai falar besteira de ti mesmo. E se você se deixar levar pelas besteiras que ela está falando, tanto pior para você. Isso vai te atrapalhar. Então, como é o esquema? Vai lá, se compromete com ela e volta para estudar. É só isso. Outra forma como isso te atrapalha. Quando você não tem palavra. Quando você não tem palavra, principalmente com você mesmo. Se você se comprometeu que vai passar,
e foi lá e fez um acordo com o mentor te deu o plano, se compromete com o plano. Se você se comprometeu com o plano, chegou na hora de fazer a tarefa, você não fez, faz a tarefa. Ah, mas é chato. É chato. Aí você lembra da mulher que vai te ridicularizar. Porque agora ela não sabe que você tem um plano, mas toda vez que ela acha que precisa esperar a prova chegar para ela te ridicularizar, toda vez que você não cumpriu a tarefa que está no plano, você já sabe. Ela já pode te ridicularizar agora. Que ela pode dizer, você disse que vai passar em medicina, mas nem cumpriu a tarefa. Ou, você disse que vai passar em medicina, mas nem assumiu um plano. Ou, você disse que vai passar em medicina, mas nem encontrou um mentor. Você já sabe desde já. Uma vez eu falei sobre tangibilização. Isso pode te ajudar um pouco. É assim, ó, pega o teu objetivo, essa coisa que você realmente quer, e encontra um valor monetário associado a ela. Como assim? Digamos que seja revalidar o teu diploma. Diploma de médico obtido no exterior. Revalida. Como é que a gente encontra um valor associado a passar no Revalida? É assim, ó. Você imagina que o salário de médico depois de formado será 10 mil reais. Na verdade, é um pouco maior que isso. Mas imagina que seja 10 mil reais para facilitar as contas. Imagina que ao longo de um ano você vai ganhar 12 vezes esse salário. Então você vai ganhar 120 mil reais por ano. Se tivesse uma revalida por ano, se você não passar no próximo ano, você só vai passar daqui a 2 anos. Então você perdeu 120 mil reais. Então, isso é uma forma de tangibilizar. Para ti, hoje, o Revalida vale 120 mil reais. Para ter esses 120 mil reais, que tipo de compromisso você está disposto a fazer? Quanto você está disposto a investir em tempo, em dinheiro, em esforço? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não estamos discutindo quanto você tem. A gente está discutindo aqui se você sabe ou não quanto vale. Porque é assim, ó, se de fato valer 120 mil reais, na verdade vale muito mais, né? Mas digamos, pode valer mais de 250 mil reais. Mas se de fato valer 120 mil reais, e eu te disser, olha, por 10 mil reais eu te garanto os 120 mil. Ainda que você não tenha nenhum tostão desses 10, você pode falar com as pessoas, conseguir uma parte e voltar e dizer, olha, eu não tenho 10, mas eu tenho aqui 2. Vamos fazer um acordo? Como é um acordo? Ah, eu pago esses 2 aqui e depois que eu passar, eu te pago a outra parte corrigido. Pelo menos você fez alguma coisa. Você foi buscar uma solução. Não dá para dizer, ah, eu não tenho dinheiro, então não vou fazer nada. Pelo seguinte, ó, se um bolo leva açúcar, trigo, ovo, fermento, e digamos que estudar sozinho seja só o açúcar, não adianta pôr mais açúcar que você não vai ter bolo. Não basta só estudar sozinho. Você precisa de outro tipo de ajuda. Então, luta pelo que você quer. Encontra outras formas de se comprometer. Pergunta para as pessoas. O que vale para você? Como você me ajuda? Porque também vale o compromisso das pessoas que se comprometeram contigo. Por exemplo, se você chega para tua mãe e diz, mãe, eu preciso aí de, sei lá, 10 mil reais para fazer esse trabalho, fazer esse planejamento. Digamos que fosse isso. E aí a tua mãe vai te dizer, opa, 10 mil reais, mas tem garantia? Como assim? Tem garantia de que vai passar? Não. Mas tem garantia de que se não passar, devolve o dinheiro. Opa, interessante. Então, vamos lá. Mas eu não tenho 10 mil reais. Na verdade, eu não tenho nada, pode ser que a tua mãe te diga. Você fala assim, tá bom, mas a senhora sabe que está valendo isso. Então, agora, na hora que eu começar a estudar, por favor, não fica perturbando aí, não fica fazendo barulho, porque
Tá valendo 10 mil reais essa parada aqui. E aí ela começa a te ajudar. Os compromissos vão fortalecer as tuas chances de passar nessa parada. Então, a gente falou de tangibilizar um revalida, mas a mesma coisa vale para um curso de medicina, né? Se um médico ganhasse 10 mil reais por mês, um médico ganharia 120 mil reais por ano. Então, se você ainda quer passar no curso de medicina, você já sabe que daqui a 6 anos você estará ganhando 120 mil reais por ano. Vale a mesma lógica. Você consegue tangibilizar. Aí a pergunta é, quanto você está fazendo? Ainda que não seja dinheiro. Já que você não tem os 10 mil reais, será que você não precisa estudar ainda mais? Será que não tem algo que você possa fazer? Já que você pode estar entrando em desvantagem com alguém que tenha esses 10 mil reais, por exemplo. O que você vai fazer para aumentar as suas chances? No mínimo, se comprometa. Ainda que você não invista dinheiro, começa pelo mais simples, se comprometendo a estar aqui amanhã. Ainda que você não consiga se comprometer a estar aqui amanhã, se compromete a ir lá no perfil e assistir a um daqueles vídeos de 2 minutos que tem lá. Se compromete a ir lá e fazer um comentário, fazer uma pergunta. Se compromete a responder a pesquisa que está lá no link da bio. E eu vou deixar também na descrição dos vídeos aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você responder a pesquisa, já está num nível acima de comprometimento. Por quê? Porque eu ainda vou preparar alguns detalhes da live de amanhã. E eu vou preparar de acordo com o quê? Com o que tem lá na pesquisa. E a pesquisa, basicamente, são poucas perguntas. Eu acho que não passa de 7. E é o que você deseja, quais as principais dificuldades que você tem para atingir os seus objetivos e como você se sente quando não consegue atingir. Então, se você responde essas perguntas, a live fica cada vez mais preparada para os teus objetivos específicos. E aí o teu nível de comprometimento já vai subindo. Porque você pode, inclusive, me cobrar comprometimento depois. Você vai dizer, ô Claudião, eu respondi lá a pesquisa e você não respondeu as minhas dúvidas aí pela live. Aí se você me manda um direct falando isso, eu vou te responder pelo direct. Você não vai ficar sem resposta. E vou te falar mais uma coisa, tá? Para o resto da tua vida. Os professores são muito mais carentes de atenção do que você imagina. Então, toda vez que você faz uma pergunta honesta para o professor gosta mais de você. Mesmo aquele que não gosta de ninguém, digamos, não tem aqueles que são mais chatões assim, mesmo ele, se você se esforça na matéria dele e faz perguntas honestas, ele passa a gostar mais de você. E teu resultado fica cada vez melhor. Porque ele vai fazer cada vez mais para te ajudar, né? Então, recapitulando essa história de comprometimento, se você estudar da mesma forma, sem nenhuma técnica nova, sem nenhum método de estudo novo, nada de diferente, apenas pelo fato de você ter se comprometido, teu rendimento já sobe. Só pelo fato de você ter se comprometido, o teu rendimento já melhora. Agora, se você assumir compromissos cada vez mais fortes, o teu resultado sobe mais e o nível de comprometimento das pessoas à tua volta para o teu resultado fica ainda mais forte. Agora imagina se ao invés de você trabalhando sozinho para atingir teu objetivo e todo mundo te atrapalhando, não de maldade, mas cada um está fazendo suas coisas. Imagina que se ao invés disso, todo mundo começar a trabalhar para que você atinja o teu objetivo, como resposta ao compromisso que você assumiu com todo mundo. Tuas chances aumentam ou diminuem?
Claro que aumenta. Então, começa a se comprometer com você mesmo, com as pessoas à tua volta e com todo mundo que talvez você ainda nem conheça, mas que podem te ajudar de alguma forma. Quanto maior o nível de comprometimento que você opera, maiores são as tuas chances de sucesso. E para começar, faz alguma coisa por nós. Imagina o que você pode fazer para me ajudar a atingir os meus objetivos, que são 1.000 alunos até o final do ano. E quanto mais você trabalha para me ajudar a atingir os meus objetivos, mais eu vou trabalhar para você atingir os teus. Podemos ficar combinados assim? Conto com você. Responde, clica no link lá da bio, no Instagram, ou nas descrições dos vídeos, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu vou deixar lá. Clica no link para responder a pesquisa, tá bom? Muito obrigado. Prazer imenso ter estado aqui contigo. Grande abraço. A gente se vê amanhã.